noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então tá Agora, bom. tudo certo? Tudo certo. Vamos para mais uma live. Legal. Onde estamos? Estamos na Tórax Medicina Respiratória. Esse é o Dr. Guilherme Barbosa, direto cirurgião do torácico. Boulevard do Big Bom. Sim. A gente resolveu fazer essa outra live para perguntas e respostas em função da nossa live de anteontem, ter tido bastante coisa que a gente não conseguiu responder. E hoje eu vim de óculos para poder enxergar todas as perguntas. Trouxemos a Vanessa, a minha anotadora pessoal e intransferível, para anotar e fazer todas as perguntas, ok? Assim evita que a gente fique assim, né? Que nem todo mundo reclamou. Né, doutor? A gente está transmitindo em duas plataformas, no Instagram, no meu canal, e no Facebook, Isadora Ornelas com 2 L's. Isso. Então a gente às vezes tem que olhar para o Facebook e às vezes olhar para o Instagram, então perdoa se a gente sair um pouquinho fora da tela. Troca a sua tela, doutor, porque deveria ficar isso aqui. Você não está aparecendo por conta de... Que é troca a tela? Ó, 1 minuto, gente, tá? Ok? Pra você não ficar com isso aqui. Não tem problema. Ah, é? Bora. Tá, então vamos lá. Pega no coisa, né? Bom, gente, primeiro eu queria começar a falar de um assunto muito importante. Isso não é brincadeira, tá? Coronavírus, a gente tentou tratar da última live de uma forma muito suave, muito tranquila, mas não é brincadeira. Estão aparecendo pessoas, né, doutor? Sim. Pedindo atestado? Vamos começar por aí? Sim, eu acho que esse é um assunto delicado, né? Sim. Na verdade, a gente infelizmente não vai conseguir atender todo mundo de todas as formas que a pessoa precisa, né? O ato médico, o ato fisioterápico, ele não vai conseguir dar conta de todo o atendimento que a pessoa precisa. Uhum. Então a gente tem que otimizar o atendimento para aquilo que realmente é verdadeiramente significativo, né? Aos pacientes, os sintomas, etc. Sim. Então a gente pode conversar até um pouquinho melhor sobre isso mais para frente durante a live. Ok, combinado. Um monte de gente entrando, dando oi. Obrigada por todo mundo. Olá. A Letícia Sexenia de Abu Dhabi. Nossa, que chique, gente. Estamos do Estamos outro lado do mundo, já deu um tchauzinho ali, um oi. A Letícia é minha paciente e amiga. Que maravilhoso, chiquérrimo esse meu chefe. Vamos começar com as perguntas? Vamos começar com as perguntas. Gente, manda as perguntas. Oi, Fê, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. A Jana quer saber a explicação sobre o uso da máscara. Um beijo, Jana. Obrigado por você ter mandado a mensagem. Fala aí, Isadora. Máscara. Bom, vamos lá. É muito importante a máscara porque é um vírus que fica no ar e se espalha por aerossóis, por respirar. É a Então, forma de é a transmissão forma do de vírus. transmissão. É a emissão do gotículo. Então, você tosse ou sai gotículas, partículas, você pode ficar em superfícies, eu fui me informar que fica entre 4 horas a dias, onde fica mais são metais e luvas. Sim. E onde fica menos são máscaras. Então, o uso Explica- da máscara explica- é importantíssimo. Isso. Máscara cirúrgica, Então, 2 horas de validade. Calma. Explica para a Janaína com calma Tá. se ela deve ou não utilizar máscara quando ela sair de casa, se ela deve ou não utilizar máscara dentro de casa, que tipo de máscara ela deve usar e etc. Bom, já é assim, dentro de casa, se alguém for visitar você, essa pessoa deveria ir com a máscara. Então, dentro de casa... A preconização Não. do uso de máscara, Janaína, é para quem está com sintomas. Exato. Coloca aquela máscara cirúrgica para que não transmita para outras pessoas de uma forma intensa. Sim. Nós, profissionais de saúde, temos uma outra máscara que é um pouquinho diferente. Que é a N95. Que é desse modelo aqui, ou desse modelo aqui, que a gente usa para atender os pacientes, porque a gente nunca sabe quem chega pra gente o que tem. Então a gente usa da máscara para poder ter a proteção nossa, individual. Aproveitando e já respondendo uma pergunta, que nós da área de saúde, nós estamos nos cuidando muito e usamos a máscara N95 a todo momento no hospital.
Isso vem de uma pergunta de fisioterapeutas que fazem home care. Então, sim, não parem de fazer home care, principalmente os que precisam muito, porque nós estamos cientes da gravidade, estamos nos cuidando com relação a isso. Então somos nós os maiores interessados para que a gente fique saudável. Não precisa abandonar o tratamento. Exatamente. Que é útil para a saúde, porque tem uma epidemia de corona. Exatamente. É importante que vocês continuem o tratamento, porque nós estamos nos cuidando para poder cuidar de vocês. A Má perguntou se ela tem asma, se ela deve tomar remédio para aumentar a imunidade. Não. O que você tem que fazer, você é asmática, tem que tratar a sua asma bonitinho para não ter crise, para que se porventura o corona chegar até você, você não sofrer com a crise e com o corona ao mesmo tempo. Então, usar a medicação corretamente, como a Isa está falando, se tiver indicação de fisioterapia, fazer a fisioterapia, não desistir da terapia, para poder justamente estar bem, se porventura, se Deus quiser não, mas se porventura a infecção pelo coronavírus chegar. O senhor Flauzino perguntou sobre os cuidados para quem tem DPOC e tem 74 anos. Obrigada, seu Flauzino, pela pergunta. O seu Flauzino é um santista. Nossa! Torcedor do Santos, meu paciente há muitos anos. Não é palmeirense, já gostei, gente. Ele vem sempre com o bonezinho do Santos na consulta e ele quer saber quais são as recomendações para quem tem o DPOC. Então, seu Flauzino, tomar os remedinhos, como sempre o senhor fez, como todo mundo deve fazer, não abandonar o tratamento, como a gente acabou de dizer. Segunda coisa é evitar o contato com pessoas, principalmente aquelas pessoas que podem estar contaminadas. Então, quando chegar lá a Angélica na casa do senhor, o Fernando, o Riquinho e etc., tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque de repente ou eles, os filhos ou os netos podem ter algum tipo de infecção relacionada, e isso eu não quero que aconteça com o senhor, e tirar o DPOC do senhor que está controlado para uma condição de fora de controle. Obrigado da pergunta, viu? Um grande abraço para vocês. O mesmo vale para quem tem fibrose pulmonar, para quem são os pneumopatas, para quem tem aí uma cirurgia importante pela frente, o mesmo vale. Cuidado, não ter contato com ninguém que possa ter o vírus e usar máscaras, lavar as mãos, enfim, todos os cuidados que já falamos. Legal. A Beatriz pergunta se uma gestante da área de saúde, qual precaução tomar? Então, a gestante, o asmático, o DPOC, o hipertenso, o diabético, são precauções universais de contágio. Tentar evitar esse contágio para que, evitando o contato com possíveis transmissores, você não adquira o vírus e não desenvolva a doença. Doutor, a Tuane, eu tenho um bebê de 2 meses. Eu tenho que evitar de sair com ele. Ainda ele não tomou a vacina de 2 meses. Sim. Criança, a gente sabe que a imunidade não está totalmente desenvolvida e apesar de não estar sendo relatado infecções graves em crianças, você tem que tomar cuidado sim, Tuane. Acho que não vai ser exagero fazer isso. Okay. A Rita perguntou o seguinte: o que eu faço se tiver entrado em contato com o filho de alguém que entrou em contato com alguém suspeito e etc. A gente sabe, Rita, que quem transmite é quem tem sintoma alguns poucos dias antes dos sintomas iniciarem e alguns poucos dias depois. Então, levar em consideração que você vai pegar porque você entrou em contato com quem sintoma é uma boa referência, mas não é tudo. Porque vai ficar aquela janelinha de 4 dias antes de começar os sintomas que você já pode transmitir. Então, você pode ter uma pessoa saudável que daqui 4 dias vai adoecer, então ela já está transmitindo. Então não é totalmente seguro, mas a média, no geral, é para que a gente faça essa referência. Okay. O Júlio de Itapira, um amigo, grande amigo, obrigada, Júlio. Ele é dono de uma barbearia importante lá de Itapira. Meu paciente. É, juro? Sim. Nossa Senhora. Gente, ele está perguntando como usar máscaras e luvas para os clientes dele. Júlio, se o paciente tiver sintoma de gripe, de infecção ou inflamação de viária superior, eu usaria assim. Não, eu vi você postando você usando luvas e máscara, eu acho importantíssimo, ele já está usando. Legal. Para se prevenir e prevenir seu paciente também. Legal.
Jéssica, sou asmática, o uso da máscara deve ser constante? Não. O uso da máscara, eu já disse, você só tem que usar se você tiver com sintomas de gripe para não transmitir para o outro. Para se prevenir de contágio de outras pessoas, a gente indica que você faça o isolamento domiciliar quando possível. Se não for possível, aí sim, tentar usar a máscara no convívio. Mas o uso assim, contínuo da máscara não é necessário nesse tipo de situação. O André gostaria de saber quanto tempo uma pessoa fica internada com o ventilador mecânico. O André, é assim, ó, é o André nosso, da Físio? Não, eu não peguei. Tá. André, é assim, eu tenho dados da Itália, então ele tem uma média de 2 a 3 semanas em ventilação mecânica para resolver a intubação. 20 dias aí no mínimo, tá? E tem outra pergunta também. Em Mogi Guaçu, quantos leitos tem nos hospitais? Mogi Guaçu tem bastante leito. Eu não sei precisar um número correto, mas quando eu era diretor clínico da Santa Casa, a gente sempre foi referência para a região toda, para receber esses casos. Então, Mogi Guaçu precisa entender e começar a organizar esses leitos de uma forma racional para que todo mundo seja atendido. A gente não tem só coronavírus acontecendo no mundo. A hora que a epidemia chegar, se Deus quiser não vai chegar, tudo isso vai ser desnecessário. A gente vai falar coisas aqui que talvez a gente vai torcer para que não aconteça. Mas a hora que a epidemia chegar, se chegar, a gente vai ter que tratar dos que têm coronavírus, dos que têm infarto, dos que têm acidente, dos que tiveram AVC. Então a gente precisa estar organizado, porque organizado tudo fica melhor. Sim. Se cada um for fazer do seu jeito, aí a coisa vai se degringolar. O Rubinho, lá da Santa Casa, Rubinho, obrigado pela pergunta. Doutor, tem luz no fim do túnel? Tem, Rubinho, tem sim. Temos. A gente está aqui para isso. Sim. E a gente está preparado e nos preparando cada vez mais para isso. Eu bato na tecla de que a gente precisa de fato de informação. E a informação técnica, de conhecimento científico, ela ajuda bastante a gente não fazer burrado. Sim, não fazer como a Itália. Então a gente está pegando a experiência da Itália para nos ajudar aqui a enfrentar o que está vindo pela frente. Lembrando, gente, que o corona não chegou, né? A previsão de chegada dele é semana que vem, que todo mundo está prevendo. Então a gente está aí. Não vai chegar. Se Deus quiser, não vai chegar, não mas é uma previsão. Mas não chegou ainda, não temos casos. A Larissa, ela retoma um assunto que a gente já tratou na segunda, é bacana conversar disso de novo. Se é verdade que não pode tomar anti-inflamatórios. Então, um anti-inflamatório específico, Larissa, que chama ibuprofeno, saiu um trabalho numa revista indexada, séria, que mostra que ele piora um pouquinho as condições de quem tem a doença. Então, se você toma ibuprofeno continuamente, não é para você parar de tomar ibuprofeno amanhã, porque você vai ficar mais ou menos vulnerável, ou melhor ou pior do que você tem. Mas assim, se porventura eu tiver um paciente com coronavírus diagnosticado, eu vou usar outro tipo de medicação que não ibuprofeno. Nós da área de saúde devemos usar máscara cirúrgica ou N95? Luciana Pacobello, olá Lu. Devemos usar a N95, tá? Máscara cirúrgica é apenas por 2 horas, a validade dela, e a N95 por 6 meses, sendo trocada só se houver, se estiver suja, tá? Mas sim, precisamos usar a todo momento, ok? Posso emendar 2? Quem tem pressão alta, quais as recomendações? De todo mundo. Tomar os remédios de pressão, manter a pressão controladinha, e aí, mesmo assim, tomar as precauções universais de álcool gel, lavagem das mãos, evitar contágio com quem tem sintoma e etc. A Thaís Cassati está falando, aqui em Itapira já temos um confirmado em estado grave, internado na Santa Casa, e mais 9 suspeitos. É verdade, doutor? Não estou sabendo. Também não. Não, veja, Thaís, eu não sou profissional da vigilância, eu não estou por dentro de dados estatísticos, né?
Eu sou um profissional aqui no meu consultório, faço parte do comitê técnico da Unimed, mas eu posso dizer a respeito da realidade minha aqui, como é que está indo. Eu às vezes pergunto no hospital, temos, não temos, foi ou não foi, mas de Itapira a realidade eu não estou sabendo não. Que eu saiba, não há casos ainda na região, tá? Mas vou me informar se isso realmente procede ou não, ok? Um beijo, Thaís. Aqui, a Ana é uma mãe preocupada que a filha teve uma condição pulmonar que precisou de cirurgia e ela quer saber se tem alguma coisa especial a fazer ou não. Especial a fazer, sim, o que todo mundo deve fazer de especial. Lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar contágio com aglomeração e tudo mais. Gente, quanto aos cuidados com a N95, tirar do saco plástico, não retornar ao saco plástico porque abafa, colocar num saquinho de papel, ok? E armazenar no saquinho de papel, que é a orientação que todo mundo está tendo. Tirar, não utilizar o saquinho plástico. A Jaque pergunta que quem é da área de saúde e cuida de uma criança especial se deve usar máscara e luva. A criança especial, ela não é transmissora do vírus por si só. Ela não é capaz de transmitir o vírus porque ela é especial. Evidentemente, algumas crianças especiais, já que elas têm um pouco mais de salivação, não têm controle da deglutição, então elas podem babar um pouquinho, elas não vão ter cuidado de espirrar protegendo como está preconizado e etc. Agora, cuidados assim específicos com o cuidado dessa criança é se ela apresentar sintoma gripal. Gente, eu queria fazer um parênteses nas perguntas para dizer o seguinte: é muito complicado muito complicada a vida dos médicos nessa hora de separar o que é uma síndrome gripal comum do que é uma doença causada pelo coronavírus. Por quê? Porque essa é a época que vão começar os casos de síndrome gripal comum, influenza e etc. e afins. Como todo ano tem, vocês sabem disso, todo ano as pessoas ficam gripadas. E infelizmente agora elas vão ficar gripadas, a gente vai ter que fazer a distinção entre uma coisa e outra. Isadora, você tem ideia de como estão os kits de diagnóstico de coronavírus na nossa região? Tá difícil. Além de tudo, é caro. Sim. Então, não tem para todo mundo. Sim. E a gente tem a perspectiva de estar disponível nos laboratórios para uso ambulatorial, ou seja, para aqueles pacientes que não estão internados, daqui 2 semanas. Então, o paciente chega para mim com uma síndrome gripal. Eu não sei se é coronavírus ou se é algum outro tipo de doença. E eu não posso começar o tratamento dele só daqui 2 ou 3 semanas, quando ele fizer o tratamento para o corona, ele vir positivo ou negativo. Porque eu posso perder 2 ou 3 semanas de tratamento para poder fazer. Então, gente, entendam que quando você for ao médico, muito provavelmente a confirmação da doença não vai ser feita. Mas isso não significa que você não vai ser tratado. Isso não significa que você não vai ficar melhor. Isso não significa que o seu tratamento não vai dar certo. Então, muito cuidado com isso. Primeiro, é difícil de diferenciar influenza vírus de gripe comum de coronavírus. Não é tão simples assim do ponto de vista clínico. Seria ideal que o laboratório fizesse isso pra gente? Seria ideal. Está disponível? Não está. E mesmo assim, vai deixar de tratar? As pessoas vão ficar ruins por causa disso? Não. Tenha paciência com o seu médico. Dê crédito a esse médico para que ele possa fazer o tratamento correto e você ficar bem. Doutor, a Thaís voltou falando que o prefeito de Itapira confirmou o primeiro caso hoje no pronunciamento. Então chegou. Chegou antes que possível. Thaís, assim, infelizmente... isso ia acontecer. Isso ia acontecer, né? Já estava esperando. Eu lamento muito que tenha acontecido, mas isso ia acontecer. Isadora, essa pergunta é para você e para a Vanessa. Para quem não sabe, a Vanessa, minha esposa, está aqui fazendo a anotação das perguntas para que eu responda. Vamos lá. Vanessa, responda essa você. Vamos, a Beatriz, tá? Beatriz, essa vai ser a melhor pergunta da noite, essa é muito legal. Obrigado. Vamos casar em maio. Vocês aconselham adiar a data? Sim. Tadinha, é o sonho dela. Eu acho assim, gente. É muito difícil
pra gente responder isso, porque é o sonho da vida de uma mulher. E nós vamos ser o malvado da resposta. E nós vamos, mas assim, pensando no bem geral, sim, se for possível, sim. Mas assim, a festa, né, doutor? Eu tenho uma opinião diferente da sua. Porque a gente viu aí o que aconteceu com uma blogueira super famosa, Isso. que casou. Isso. E todos da festa, quase todos da festa, pegaram o vírus. Beatriz, olha só, algumas informações médicas são importantes, né? Você não deve fazer reuniões com aglomeração de mais de 30 pessoas. Provavelmente, se você for ter festa no seu casamento, você vai ter mais gente do que isso. E pode ser que lá na frente exista uma lei. Então exista alguém fazendo você cumprir essa lei de que você não pode reunir todo mundo para fazer a festa. Então essa é a primeira informação. Segundo, em maio, infelizmente, a crise, a epidemia de corona não vai estar resolvida por completo. Então vai ter chance de transmissão e isso é muito chato, como a Isadora acabou de falar. É muito chato você fazer uma festa e ficar famosa depois porque a sua festa foi a que produziu 3 casos, até na Preta Gil, lá na festa lá na Bahia, que pegou o corona. E por último, é o que eu falo para todos os meus pacientes, comemora de um jeito diferente. Sim. Casa, faz alguma coisa diferente, né? Festa de aniversário de criança, comemora de um jeito diferente. Eu acho que a oportunidade humanitária que nós estamos tendo diante da epidemia é de viver de uma forma diferente, de ter relações familiares diferentes, de ter coisas para fazer diferentes. Então isso é uma oportunidade, né? Sim. É isso, é minha opinião, tá? Do ponto de vista médico não dá, a Isadora tá certa, mas eu acho que você tem que casar sim. Vai que você não arruma um marido tão bom igual a esse no futuro, deixa passar o casamento e depois nós vamos ser culpados. E seu marido vai entender. Não, ele deve estar do lado dela assistindo. Com certeza. Gente, o Carlos, você tinha feito uma pergunta na live anterior. Eu respondi, tá lá no início, tá? Você entrou agora, volta depois, assiste de novo, eu respondi, tá? E a Vera Reis perguntou que ela tem uma mãe idosa de 76 anos, diabética, hipertensa e déficit visual. Temos cuidador que cuida dela durante o dia e a noite. Vera, cuidador tem que usar máscara, porque ele sai da sua casa e tem contato com outras pessoas. Então, ele tem que se prevenir. Luvas, máscaras, lavar as mãos, não só as mãos, que vem até... Porque, enfim, doutor, uma coisa que eu queria falar com o senhor. Inventaram a ideia de espirrar no braço. Inventaram a ideia de se cumprimentar pelo braço. É verdade. Não entendi a ligação, gente, que aconteceu aí. Você espirra no braço e depois dá o cotovelinho e tal. Então, não estou entendendo. Então, esquece o cumprimento. Bem gente, observado. Oi, tudo bem? Como você vai? E aí, isso aí. Ou como fazem lá na China, né? Não fala da China, doutor, pelo amor de Deus, nós vamos sofrer bullying. Ó, a Renata pergunta o seguinte: a pessoa pode ter vírus mais de uma vez, com o risco de que na segunda vez o estado seja mais grave ou não? É assim, Renata. Sob o ponto de vista teórico, você tem infecção pelo mesmo vírus uma vez só, porque você desencadeia uma resposta imunológica, seus soldadinhos de defesa vão lá e combatem aquele vírus e você está protegida para sempre. É só você pensar na catapora, na rubéola, no sarampo, aquelas famosas doenças de criança que na nossa infância nossas mães queriam que a gente pegasse logo para não ter nunca mais. Né? Agora, esse vírus é novo. Então, até a gente entender qual é de fato dele, o que vai estar acontecendo, tudo é possível. Eu não consigo ser taxativo e dizer para você que não. E também nunca ouvi falar de ter uma segunda infecção pelo corona e se ela é mais grave ou não. Gente, a gente está tateando, como eu disse no vídeo passado, a gente está tateando tudo, porque é tudo muito novo. Pode ser que venha, por exemplo, tem muitas especulações que falam que pode ser que venha de outra forma pelo Brasil ser um país quente. Então, a gente está tateando, estamos descobrindo junto com o mundo inteiro como vai funcionar tudo isso, ok? Pergunta minha. Ok. E os supermercados? Gente, um momento. Nós não estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, gente, por favor, tá? Então não precisam estocar comida em casa. Vamos ter prudência e não deixar que outras pessoas também fiquem sem alimento. O que eu recomendo? Que uma pessoa da casa fique responsável por ir ao supermercado e essa pessoa use máscara.
Chegue em casa, lave as mãos, faça higienização e também a gente está falando de chegar em casa, não usar o sapato mesmo da rua, não só de quem trabalha na área de saúde, quem anda na rua também, tirar os sapatos, tá? É essa, então vamos lá. supermercados eu acredito que a melhor forma é essa. Tem outra ideia, doutor? Não, eu quero falar algumas coisas porque eu acho que eu preciso desabafar. Desabafe. É o seguinte, gente, eu saí daqui, eu trabalho aqui no shopping, que é do lado do supermercado Big Bom. Então eu saí daqui e todo dia que eu saio daqui eu dou uma passadinha lá. Certo. Pra levar umas coisinhas pra fazer de janta. Porque com certeza a Vanessa pede pra ajudar, né? E eu fui fazer isso hoje, antes aqui da live. Sei. E eu desci lá no Big Bom e assim, é sério, né? O Big Bom, ele impôs, por uma política de venda, limites para compra de alguns itens, como farinha, arroz, feijão e açúcares, alguma coisa assim, açúcar ou sal, né? Álcool gel só pode levar uma unidade por pessoa, tá? Então, eu não vou ficar fazendo juízo de valor, se você tem que ser, estocar ou não isso em casa, acho que isso é uma questão muito pessoal de cada um, não é do meu feitio ficar fazendo esse tipo de julgamento. Mas eu queria fazer uma reflexão, Isadora. Faça. O supermercado estava lotado. Na rua da gôndola do álcool gel, tinha pelo menos umas 15 pessoas, uma do lado da outra, Maravilhoso. esperando o funcionário descarregar os álcool gel na gôndola. Ou seja, não adiantou nada o álcool gel, então, né? Porque a contaminação, se tivesse alguém ali, O que é pior, Isadora? é aglomeração. A aglomeração que ficou dentro do supermercado hoje, eu saí daqui, era umas 7 da noite mais ou menos, né? Quem foi lá sabe o que eu estou dizendo. A aglomeração de gente é pior, Sim. muito pior do que você ficar em casa e depois fazer como você sugeriu, de ir lá, fazer a compra e sobrar para todo mundo e etc. Então, gente, por favor, é a informação que a gente tem que usar um pouquinho da nossa da sensibilidade, do raciocínio nesse tipo de momento, né? É igual você aí com a história do cumprimento. Você chamou a sua atenção, eu chamou a minha na hora que eu olhei aquele bando de gente, os caixas tudo lotado. Então, quer ir no supermercado, quer comprar, isso eu não discuto, não faço esse juízo meu, mas, gente, a gente está falando aqui desde o começo pro cuidado com DPOC, pro hipertenso, pro diabético, para todo mundo que a aglomeração não é legal. Vai no supermercado, tá todo mundo lá no supermercado. Todo mundo resolveu ir no supermercado. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor, doutor, para que o senhor oriente. Você acredita que nós estamos encontrando nos supermercados a maioria idosos? Gente, idosos, não façam isso, por favor. Peçam para... Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Uma plaquinha num prédio dizendo assim: sou do apartamento tal, sou do apartamento tal. Se algum idoso precisar que eu vá ao supermercado por vocês, peçam. Pronto. Muito legal essa atitude, assim. muito legal. Aí talvez a gente remonte a questão do atestado, a questão do afastamento do trabalho. Então vamos falar sobre isso. Não quero falar sobre isso, sim. Eu quero só falar o seguinte. Ai Deus, você tá nervoso. Não, que o atestado de afastamento do trabalho é legítimo. Mas é legítimo para ir para casa se resguardar. E não para poder fazer turismo. Para ir visitar o neto, para ir visitar o filho, para ir fazer viagem lá para Jacutinga, para comprar malha, que vai esfriar, entendeu? Porque se é para ficar circulando para a rua, usando do atestado para ter férias, é melhor ficar, talvez, restrito ao trabalho. Ok? Ok. Eu vou entrar numa área, acho que nem é muito nossa, mas houve perguntas, né? Gente, quanto aos pequenos empresários, que tá faltando gente, as pessoas não estão comprando dos microempresários, as pequenas vendinhas, até de bares, enfim. A gente tem que achar uma solução. Muitas soluções aí que estão falando é do delivery, para ajudar a manter o emprego de todos, né, doutor? Que isso é importante, a gente vai precisar, porque o mundo gira, o mercado gira, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Sim. Então é isso, tomar todos os cuidados e ajudar as pessoas aí a não quebrar o Brasil. Não é a nossa área, mas Vamos voltar para as perguntas. Hoje, a Lívia, obrigado Lívia da participação. Hoje eu vi que não é indicado o uso de corticoide por conta do vírus, ok? Eu estou tomando corticoide por conta de uma cirurgia. Estou em dúvida se paro
ou continua. Ou seja, ela está tomando um medicamento por conta da cirurgia que ela fez. E ela descobriu que esse medicamento não é útil para o vírus. Só que, Lívia, veja, ele só não vai ser útil para o vírus quando você contrair o vírus. Exato. Então você não contraiu o vírus, toma um remedinho do jeitinho que o seu doutor pediu para você tomar. Se Deus quiser, você vai passar pela epidemia sem pegar nada e isso não vai fazer nenhum tipo de manifestação na sua vida. Sim. Marília, doutor, tenho viagem marcada para 1º de abril para o Guarujá. Você acha melhor cancelar a viagem? Sim. É uma decisão pessoal, Marília. Eu só tenho para dizer que a epidemia está aí, que é bacana evitar aglomerações de pessoas. Quem desce para o Guarujá nunca desce sozinho, sempre desce com mais uma outra pessoa, isso pode também contaminar, enfim. Cada um tem sua opinião, Marília. Eu tenho a minha, que não. Que você se proteja. É melhor não. Tá? Você se proteja. Se dá pra adiar, gente, adia. Não custa. Ó, essa pergunta aqui é muito importante, muito legal. Uhum. A lei pergunta, Isa, se a pessoa com sintomas, se ela vai ser atendida em uma parte separada do hospital. Sim. Sim. Os hospitais já estão se organizando para isso, graças a Deus, se organizando antes que a epidemia virasse um pandemônio, né? A pandemia fosse um pandemônio e graças a Deus está tudo certinho. Tem uma área só para gripe, tá, gente? A Jéssica fala, devo cancelar exames em ambientes hospitalares? Veja, Jéssica, a epidemia não chegou, tá? Agora, a opção de fazer ou não é sua. Quando a epidemia chegar e houver um risco real dentro do hospital, o próprio hospital já vai suspender esse tipo de exames. O próprio hospital já vai suspender, aliás, os serviços médicos vão ser redirecionados para o atendimento para o lugar certo. Uhum. A Jéssica, devo cancelar aqui. A Carol, boa Carol, gostei dessa sua pergunta. Sou fono e gestante, trabalho em clínica, devo usar máscara? Sim. Aqui na clínica, a minha parceira de atendimento, a Ellen, está usando o tempo todo a sua máscara como tem que ser. Todo mundo usando máscara, gente. O André pergunta, o hipertenso diagnosticado continua com a medicação diária? André, eu acho que a gente pode dar uma ampliada um pouquinho na sua pergunta, porque muita gente está preocupado com o captopril. Né? São os medicamentos para hipertensão, é um grupo específico de medicamento para hipertensão que piora a infecção pelo corona. Então, quem é hipertenso, diagnosticado e usa o inibidor de ECA, o captopril, ele pode continuar usando. Quando chegar a infecção, se chegar, aí está na hora de parar e trocar o antihipertensivo. Falou que aqui, ó, já emenda, o remédio de hipertensão prejudica a imunidade? Não. Ele não prejudica a imunidade. Ele piora o quadro do acometimento. Ele torna o acometimento do vírus, o vírus ataca a célula de uma forma mais agressiva. Só para entender, o medicamento pega a célula aqui do pulmão e aumenta a quantidade de receptor para o vírus. Então aquele acometimento é um acometimento maior e a destruição do pulmão é maior. Aqui, ó, tem mais aqui. A máscara de tecidos, posso responder essa? A máscara de tecidos, o que você pensa sobre isso? Sara? Isso. É isso? Sara, não, máscara de tecido não. Porque você vai ter, muita gente eu já tive essa pergunta hoje à tarde com uma amiga minha. A máscara de tecido você coloca, depois você vai lavar junto com outras roupas. Gente, não dá, é descartável. Tudo que você pode descartar e fora de casa, utilizar fora de casa, não. Compra máscara cirúrgica mesmo para utilizar e nos hospitais N95. Então, ó, eu vou aproveitar a pergunta da Elaine para a gente não discutir o caso, porque não é nossa ideia, mas para a gente reabordar um tema já falado aqui para a nossa audiência que roda ali na nossa live. Okay. A Elaine fala assim, meu filho foi ao pronto atendimento ontem com febre e dor na testa. Aplicaram dexametasona e prednisona por 5 dias. Não é perigoso? Veja, Elaine, eu não tenho como saber o que o seu filho tem, né? Não fui o médico que atendeu. O que a gente tem que entender é que é complicado fazer distinção entre o que é corona e o que não é hoje
sem um teste rápido, específico, barato, que possa fazer e confirmar a infecção. Então, o que se faz normalmente é tratar o paciente, independente de você ter um diagnóstico fechado ou não. Aí a gente trata como a gente sempre fez, né? Trata os sintomas, trata o que o paciente está apresentando. Se fosse corona, iriam ser tratados os sintomas da mesma maneira. Aqui não já vem o diabetes tipo 1. A Má pergunta se diabetes tipo 1, além da prevenção, há alguma outra indicação? Não. É só controlar direitinho, deixar o diabetes controladinho, usar a sua insulina bonitinha e fazer as prevenções universais que a gente está fazendo tudo que a gente pode aqui. Doutor, paciente que tem uma pneumopatia importante e está apresentando uma tosse contínua, não é nada, não tem sintomas de coronavírus. Certo. Ele quer vir ao seu consultório. Certo. Ele pode vir tranquilamente, doutor? Tranquilamente será o quê? Ele quer vir. Certo, mas ele está com receio de ser contaminado aqui no consultório. Tá. A gente tem duas opções: ou atender no consultório ou atender no pronto-socorro, né? O pronto-socorro está tendo um fluxo já direcionado para quem tem sintomas de síndrome gripal, então tem áreas específicas para quem tem síndrome gripal serem atendidos. Se não for lá, vai ter que ser em consultórios em geral, e isso pode ser feito porque é melhor do que se não fizer o atendimento necessário. Precisa ser tratado de alguma forma. Bom, eu já vou ser mais direto que o doutor está mais educado. Sim, venha. Todo mundo aqui está se cuidando, o doutor está usando máscara, ele acabou de chegar com máscara, que eu já estava esperando. A secretária, a Ellen, querida, um beijo, também está usando máscara, que tem álcool gel em todos os lugares. Venha. A Rita quer saber se a gente deve evitar aglomeração e ficar próximo de pessoas. Como proceder quando começar a vacinação H1N1 nos postos, que ela imagina que vai ter um monte de gente? Infelizmente, Rita, isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer, né? O posto vai estabelecer fluxo, horários agendados para que a pessoa não espere muito e assim por diante. Isso a gente está fazendo aqui na clínica, né? A gente está fazendo os horários agendados, a agenda está super cheia, mas a gente tenta fazer com que o paciente venha, espere pouco, entre e saia, venha, espere pouco, entre e saia. Isso, infelizmente, não é como um ano comum de vacinação, de fazer aquela fila de gente na frente do posto. Vai ter que fazer um fracionamento dos agendamentos. Ok. Temos laboratórios para resultado do exame. O Rinaldo pergunta, né, se o laboratório está fazendo o resultado sendo feito no tempo adequado por conta da gravidade, né? Se o dente fica grave junto com o resultado do exame. Veja, Rinaldo, não, né? Mas a gente não vai se furtar a tratar. Então, de acordo com a gravidade, a gente vai prosseguindo em tudo aquilo que a gente pode para oferecer o melhor para quem está precisando. E se a gente tiver um caso grave de síndrome gripal que precisar ser tratado independente do diagnóstico, vai ser tratado e oferecer para o paciente o melhor possível. Não precisa, muita gente está perguntando, não precisa ser, por exemplo, o corona para, vamos supor, ter esse tratamento na intubação. Isso. Chegou com sintomas importantes que necessita de ventilação mecânica, que necessita de uma ventilação artificial, é entubado, independente se tem coronavírus ou não, né? Aqui, ela pergunta se alguém que passou por uma cirurgia de pulmão há pouco tempo se enquadra no grupo de risco. O que é grupo de risco? Não tem grupo, grupo de risco, aquele grupo que pode pegar coronavírus. Não, mas todo mundo pode pegar coronavírus. Exatamente, todo mundo. Tá, tudo bem, eu entendo o que é grupo de risco, né? É aquela pessoa assim, que se pegar nesse grupo, o coronavírus vai ser mais danoso do que em outro. Então, mas
Eu acho o coronavírus é danoso em todos que pegarem. Infelizmente. Infelizmente, E aí, essa questão do enquadramento no grupo de risco é que muitas vezes todo mundo precisa disso para acertar questões não médicas. Né? A pessoa quer se sentir no grupo de risco para isso, para aquilo, para o benefício, alguma coisa assim. Respondendo a pergunta sem fugir dela, quem passou por cirurgia de pulmão tem que tomar bastante cuidado com a infecção pelo corona. Mas ele está curado, gente, calma. A pessoa passou por cirurgia de pulmão, ela está curada. Só que todo mundo pode pegar, então tem cuidado. Isso. Tá? A Rafaela fala, doutor, eu vi uma reportagem falando que pacientes já tinham sido curados, contraíram novamente a doença. Está acontecendo? Parece que tem alguma suspeita sim, Rafa. Não é uma coisa absurda, mas infelizmente a gente não tem isso muito consistente de informação. Sim. Assim você é cunhado da Regiane. Legal. Sou de Itapira, como já tem caso aqui, tem o Lucas, que é diabético. Para eu ir ao mercado, uso máscara? Tô perdida. Sim. Usa sim. Gente, é assim, ó. Existem recomendações do Ministério. E existem coisas que você pode fazer de foro íntimo. As recomendações a gente procura aqui passar porque são coisas assim, na média, no geral, para vocês terem a informação, né? Agora, se você tem uma condição ali que você quer preservar o Lucas e quiser usar a máscara, por favor, use. Mesmo que isso não seja assim, você vai ver no protocolo, aquele bonitinho, na indicação, etc. Mas eu acho não importante. Acho importante mesmo. Ô Cici, eu vou contar, desculpa, posso colocar uma área aí? Claro. Cici, eu tenho meu pai que tem DPOC e, enfim, tá passando aí por algumas coisinhas. Eu tô sem ver meu pai, tá? Só para vocês terem noção, vamos nos preocupar. Então, eu não tô vendo meu pai porque, ele mora longe de mim, e outra, se eu for, sempre máscara. Então, quanto mais você puder ter cautela com as pessoas que são os maiores, que serão os maiores prejudicados, principalmente idosos, gente, estou batendo na tecla. Usem máscara, por favor, tenham cuidado, não vamos fazer como a Itália, que não se preocupou. Isso. O Marcelo, Isadora, essa pergunta é para nós dois, mais para você do que para mim. Ele diz o seguinte: hoje, a maioria das cidades tem de 15 a 30 respiradores. Só que isso é pouco, caso um aumento exponencial dos casos. Como proceder nesses casos? Então, o que ele está perguntando? Os doentes mais graves precisam de máquina para auxiliar na respiração, porque eles não conseguem respirar sozinhos. E ele está preocupado se isso vai ter um número suficiente ou não de aparelhos para que a gente cuide dos nossos pacientes. Marcelo, primeiro, 15 a 30 respiradores eu vou dizer que a gente não tem, tá? Que são eficientes o suficiente para ventilar esses pacientes, não temos. A gente está tendo que procurar alugar esses ventiladores, tá? Então nós estamos alugando esses ventiladores. É por isso que a gente está batendo na tecla da prevenção, para que esse caso não venha numa curva crescente muito rápido, que ele venha como a Coreia, como vocês estão vendo, muitas informações, que venha devagar, para que a gente tenha tempo de sair do ventilador, entendeu? Ter tempo de poder usar a ventilação de forma eficiente para todo mundo. Então, por isso que a gente está batendo na tecla de prevenção. Não temos ventiladores suficientes, então vamos nos prevenir para que a gente possa fazer com que chegue esses pacientes com mais devagar possível, para que possamos atender a todos. Então, ó, Marcelo, só como informação, nós fazemos parte do comitê da Unimed de fluxo de informação e de ações para esse tipo para essa epidemia, e a diretoria da Unimed já alugou diversos aparelhos e está deixando isso à disposição dos hospitais. Isso para a gente é um motivo de felicidade de saber que isso foi feito. Parabenizar aí o presidente Dilvo, que foi assim pronto e preocupado a trazer tudo de melhor, não pensou em outra coisa a não ser isso, tá? Eu acho que é um exemplo a ser seguido. Nós, eu e Isadora, nós somos soldados no campo de batalha. A gente está na linha de frente atendendo os nossos pacientes e a gente gosta disso e a gente escolheu fazer isso da vida. Sim.
Os gestores, ou seja, quem administra, quem manda na gente, quem nos paga, eles precisam cuidar disso. Eles precisam cuidar da gente e dos equipamentos que a gente tem. E estão cuidando, infelizmente. Eu fico muito feliz de saber disso. Eu também. A Aline faz uma pergunta que diz o seguinte: existe esperança das estatísticas estarem erradas e essa pandemia ser menor? Ou seja, a Aline ainda está com aquela esperança no fundinho do coração de que tudo vai ficar bem e que a pandemia não é tão grande quanto está parecendo. Ó, algumas evidências, gente. Primeiro, a população inteira da Itália não sai de casa a não ser para ir na farmácia ou no supermercado. Os principais países da Europa estão fazendo isolamento de fronteira para que ninguém cruze fronteira de um país para o outro. O presidente dos Estados Unidos ele bloqueou o fluxo de voo da Europa para os Estados Unidos. Quer dizer, são os dois continentes mais ricos. Imagina o que não circula de dinheiro aí. Né? E tudo o resto que vocês estão vendo. Champions League, campeonato de futebol, estão questionando a Olimpíada e etc. Então, eu não sou nem o dono da verdade, nem o dono do conhecimento. Mas essas evidências, Aline, elas me mostram que a gente realmente está, sim, diante de uma situação crítica. E é para isso que estamos aqui, é para isso que temos que trabalhar com a informação e trabalhar com o médico. Gente, isso, tudo bem? Viviane, tudo bem? A avó do Brian. Lógico que lembro que cuidei do Brian. O Brian é um garotinho especial, doutor, e ele está gripado. Como seriam os cuidados com ele? Ele não deixa colocar a máscara. Brian? Ele ficou na Santa Casa com a gente. Você conheceu ele também, provável que você não está lembrando. Sei. Não deixa pôr a máscara? Não. Tem que dar um jeito, Isadora. Então, oi Viviane. Seu jeito meio louquinho de ser. Olha o que meu chefe fez de mim, gente. A Isadora é meio trilili, mas ela é do bem, né? Eu mato agora daqui a pouco? Não, espero para esperar a live, tem mais 10 minutos de live. Eu não quero deixar a Vanessa, viu? Coitada. Gente, vai ter que... Acho que o melhor de tudo é deixar o Brian em casa e vocês usarem a máscara então, tá bom? Vivi, um beijo, muita saudade de vocês. A Elaine pergunta o seguinte: se contrair o corona, posso vir a ter falta de ar, mas sem se agravar. O problema ou todas as faltas de ar vai vir a piorar? Ou seja, ela quer saber o seguinte: se o agravamento da falta de ar por corona, ele é um agravamento característico ou ele é um agravamento que piora a respiração como um todo? Isadora, eu acho que eu já vi uns 2 casos de corona, não são confirmados ainda, eu estou aqui atendendo e enfim, a impressão que eu tenho é que é fácil de saber que é. Eu também acho que vai ser fácil. Nós que estamos trabalhando com isso todo dia a gente trabalha, que eu acho que vai ser fácil de saber quando é corona ou não. Porque mexe com oxigenação, com falta de ar importante, usa outras musculaturas que não são musculatura respiratória. A gente vai conseguir entender. A Andressa reforça que o Rofato também estava lotado e a gôndola do papel higiênico quase vazia. Vou voltar a falar, né? Se quer proteger do coronavírus, não vai num lugar que está lotado como o supermercado estava, né? Enfim. Aqui, a Cláudia fala: tem um aniversário com umas 20 pessoas, posso ir? Não tenho como dizer sim, Cláudia. Você não vai ouvir esse sim de mim, né? Porque eu não tenho esse poder de dizer que você vai e não vai contaminar com ninguém. A gente está falando e lutando um pouquinho para que todo mundo fique em casa, e ficar em casa não é só ir no trabalho que não quer ir, né? Ficar em casa também é se privar das coisas que são boas, como por exemplo, ir no aniversário. Os meus amigos Celso e Joel da Samor, da Expo Iguaçu, cancelaram o evento. Que ótimo. Um grande abraço para os dois. Obrigada. Eu tinha a expectativa de que isso fosse acontecer
E a gente até ia conversar mais pra frente se vocês ainda não tivessem a ideia de fazer, mas ainda bem que vocês foram nota 10 de evitar a Expo Iguaçu. Nós não vamos ter aqui depois de muitos anos da festa. E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai fazer uma festa o dobro do que seria esse ano. Com certeza. A gente vai... E vamos comemorar tudo isso. Isso aí, doutor, boa noite. Thaís Godoy Marangão. Podemos ainda considerar os casos suspeitos só quem viajou para o exterior ou teve contato com quem viajou e apresenta sintomas? Ô Thaís, apresentou sintoma, é suspeito, você já vai entender na hora que já vai estar no hospital porque não vai dar bom. E vamos considerar quem viajou para o exterior, sim, casos suspeitos, tá? Então, quarentena para quem voltar do exterior. Fica em casa, por favor. É isso que todo mundo está pedindo, tá? Posso dar o meu pitaco? Pode, lógico. A gente, quando é médico, para fazer o diagnóstico, a gente leva algumas coisas em consideração, né? São sintomas. Febre, dor de garganta, coriza, mal-estar, dificuldade respiratória, certo? Se vier a informação de que viajou, acrescenta, mas se não vier, é suspeito do mesmo jeito. Então não é mais agora só os que viajaram, entraram em contato, etc. É todo mundo. Mas estão pedindo para quem viajou, na volta, já ficar pelo menos 14 dias em casa. Isso. Pelo menos 14 dias em casa. Isso. Mas não é só quem viajou que é o suspeito, né? A gente vai suspeitar de todo mundo. Você viu que o meu chefe tá ficando nervoso. Não, eu quero ser rápido. Porque é uma querida médica amiga minha fez uma pergunta muito importante. A Fernanda, ginecologista. Pode falar. Doutora Fernanda Ribeiro Caetano. Para mim é uma honra você estar me ouvindo aqui na live junto com a Isa. Ela pergunta o seguinte: é válido, conforme o Conselho Federal de Medicina, dizer que a gente tem que cancelar os procedimentos eletivos e as consultas eletivas em clínicas privadas? Fer, é uma recomendação que tem sentido. E eles não estão fazendo isso do nada, né? Entenda, Fer, que os casos ainda não chegaram. Então essa semana, comecinho da próxima, no meio da outra semana, a gente vai ter casos, a gente não vai ter os casos assim estourando na nossa vida, né? Agora, quando isso acontecer, tomara que não aconteça, eu acredito que sim. E que isso não vai partir de nós, isso vai partir da legislação, né? Talvez a cooperativa suspenda as consultas, talvez o próprio hospital já não vá deixar a gente fazer as nossas cirurgias eletivas. Eletivas, para quem não sabe, são aquelas cirurgias com data programada. Então, ainda não é o momento de se fazer isso, mas isso vai acontecer. Aliás, eu preciso falar, são várias coisas que são 4 minutos para eu falar. Momento das coisas. Tá todo mundo a fim de ajudar agora. Todo mundo a fim de ficar em casa, né? Recluso, sem caso nenhum acontecendo. Ótimo, postura perfeita. Vai ficar todo mundo 30 dias em casa, o que vai acontecer no 31º dia? Enlouquecer todo mundo. Todo mundo vai voltar para atividade normal, porque vai achar que corpo fechado, no Brasil isso não dá, eu tomo pinga e o corona não pega pinga, não pega quem pega pinga. Não, isso a gente ouve no consultório. Tá bom. Aí é que vai acontecer o boom da doença. Sim. Então que as medidas agora, que são colocadas agora, sejam mantidas por mais 1, 2 ou 3 meses. Se tiver que vir aqui por uma live só para eu falar isso, eu venho aqui, falo isso e vou embora. A gente faz uma outra live para dizer só isso. Mas tá legal o que todo mundo tá fazendo, né? Apesar desse mercado que hoje eu vi que não foi muito bacana, mas o resto tá tudo bacana. Mas isso tem que ser definitivo. Deixa eu só falar, doutor, estão com medo. Pamela Deolindo, oi Pamela. Estão com medo de chegar perto de nós, pessoas que trabalham em hospitais. Isso seria normal acontecer, é comum. Estão tendo cancelamento de consulta, de atendimentos meus. É comum, é medo generalizado. E tá tudo bem. A gente vai entender, vamos tentar entender tudo isso. Né, doutor? Claro, natural. A Gefênia pergunta assim: minha mãe faz tratamento no HC com doença crônica. Tem consulta semanal. Da semana que vem, desculpa, deve ir? Provavelmente a consulta vai ser cancelada. Tá? Hoje, lá no HC da Unicamp, eu vi uma foto, não sei se é real ou não, acredito que sim, já estão fazendo as tendas para atender os pacientes na frente do HC, na rua, assim, já estão colocando as tendas do exército para que seja feita toda a acomodação dos casos.
Porque o povo tá com... Nossa, tá uma loucura esse supermercado mesmo, gente. Ó, eu vou falar a última coisa pra gente Ok. encerrar. Isso. Faltam 2 minutos, depois você pode encerrar você. Ok. Eu escutei uma coisa muito bonita aqui no consultório, da Dona Mari. Dona Mari é mãe da Jana. A Jana já mandou umas perguntas aí pra gente aqui, ela participou. A Dona Mari virou e falou assim: doutor, eu tô rezando, porque na Segunda Guerra o que segurou o Brasil foi a oração. Quem me conhece sabe que eu sou um cara da ciência. Eu também. Eu sempre vou pro lado do vamos estudar o remédio, vamos trabalhar, vamos fazer o que for. Só que ontem, diante de tudo que está acontecendo dentro de mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, não enquanto médico, ela conseguiu me tocar a hora que ela falou isso. A gente vai segurar essa epidemia na base da oração. A gente precisa disso. Nós, profissionais e os nossos pacientes. Obrigado, Dona Mari. Obrigado, gente. Mas não tem, depois dessa, eu nem tenho o que falar. Obrigada mesmo a todos. Eu acho que é muita oração, que a gente possa enfrentar tudo isso da melhor forma possível, com consciência, com tranquilidade, mas sempre pensando no outro também, pensando em fazer a nossa parte, não por nós, e sim pelo outro também. Ok? Gente, muito obrigada por tudo. As perguntas vão vir depois, porque acabam vindo um monte, mas a gente vai tentando... Acabou. A gente vai tentando responder, ok? Um beijo a todos. Até mais. Tchau. Me ajuda. Pera. Encerrar. Peraí. Encerrar agora. Que deseja encerrar.